Eu fui sempre inimigo de Salazar, o meu pai foi também inimigo de Salazar, lutámos sempre contra o Salazar. Mas teve uma virtude, é que nunca mexeu nos dinheiros públicos. E isso é extremamente importante. Marcelo Caetano era muito mais fascista, propriamente dito, do que o Salazar. Nunca foi propriamente fascista. Era assim uma coisa, mas não era. Mas fome como há hoje, é que toda a gente diz na televisão: ai, não tenho dinheiro para comprar pão, não tenho dinheiro para comprar nada, tenho que ir pedir o alimento que há, vou aos caixotes de lixo, ver se exploro. Alguma vez se viu isto em Portugal? Eu tenho 88 anos, nunca vi. Sinceramente, nunca vi, nem no tempo de Salazar. Há 40 anos em Portugal, nasceu em Xangai quando os tempos eram muito difíceis. Na minha infância não havia brinquedos como agora. Na altura havia só brinquedos simples. Há aqui quem tenha vivido momentos difíceis em Xangai quando ainda era muito jovem. Eu nasci em Xangai e queria aprender a língua da minha terra. O meu pai, nessa altura, era do corpo diplomático e eu nasci durante a guerra, em 1940. Tivemos lá 6 anos porque não conseguimos sair de lá. Não me lembro muitas coisas, lembro-me sim as coisas da guerra que me ficaram gravadas. Houve uma altura que a minha mãe não tínhamos já comida e então apareceu um gato, que era de uns vizinhos quaisquer, e então apanharam o gato, mataram o gato e foi a refeição um bocadinho mais substancial após não sei quantos meses de pouca comida. Minha mãe cegou com a fome, ela ficou completamente cega por causa de não ter que comer.
Pai e filha. A única filha de Álvaro Cunhal. Ana, Anita, como era tratada em pequena. Nestas fotografias, pai e filha juntos em Moscovo. Ana nasceu de uma relação entre Álvaro Cunhal e Isaura Moreira, nesta imagem, ao lado da filha. Álvaro conheceu Isaura logo depois da célebre fuga de Peniche, que aconteceu no dia 3 de janeiro de 1960. Cunhal foi acolhido por uma família comunista que vivia nesta casa, no Penedo, em Sintra. Uma das filhas, Isaura, tinha 18 anos. Álvaro estava com 47 anos de idade. Ana Maria Moreira Cunhal nasceu quase um ano depois, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1960, na freguesia de São João de Deus, em Lisboa. Destino: Moscovo. Vivem juntos na capital soviética até 1965. Nesse ano, Álvaro e Isaura separam-se. Ela parte com a filha para Bucareste para trabalhar na Rádio Portugal Livre, que o Partido Comunista tinha criado na capital da Roménia. Uma rádio clandestina que tinha como objetivo o derrubo do fascismo. Álvaro Cunhal foi sempre um pai presente, apesar dos 13 anos passados no exílio, das circunstâncias históricas do pós-25 de Abril e da distância física, já que a filha decidiu viver no estrangeiro no final da década de 80. Esta é a última imagem de Ana Cunhal em Lisboa, no dia do funeral do pai, ao lado da tia e da companheira de Álvaro Cunhal, Fernanda Barroso. Impressionou a figura de uma mulher alta, loura, desconhecida no universo da militância comunista. Já muito se escreveu sobre a condição burguesa da família Cunhal. O pai, Avelino, advogado e professor, a mãe, Mercedes Barreirinhas, as irmãs Maria Mansueta e Maria Eugénia e o irmão António. Álvaro Cunhal tornou-se militante do PCP em 1931, ano em que entrou na Faculdade de Direito de Lisboa. Dez anos antes, foi criado o Partido Comunista, no dia 6 de março de 1921. Em 1935, Cunhal passou à clandestinidade e foi preso pela primeira vez no dia 21 de julho de 1937. Um papel cada vez mais relevante no movimento comunista internacional, o combate à ditadura no exterior. Semanas antes do 25 de Abril, Domingos Abrantes fala de encontros que existiram entre Cunhal e Mário Soares, em Paris. Mas houve um encontro ao mais alto nível, em Paris, precisamente, com uma delegação do Partido Socialista, encabeçada pelo Dr. Marçal, salvo erro, ao 21 de Abril.
De 1974. E 74. Tinha havido uma reunião antes, em outubro ou novembro de 73, depois houve uma reunião. E esse encontro é muito importante. Foi elaborado um comunicado que nunca chegou a ser publicado, a pedido do Partido Socialista, aliás, e também estava, porque é um comunicado que praticamente no dia 25 de abril já não, de certo modo, não fazia sentido. Mas esse comunicado e essa reunião é muito significativa, porque o Dr. Mário Soares pôs nesse comunicado, né, subscreveu, em que está tudo o que a Revolução devia fazer. A liquidação dos monopólios, a reforma agrária, as amplas liberdades, digamos, a independência das escolas, está lá tudo. Tudo. Portanto, quando se diz que o que nos separou foi um projeto totalitário e a democracia, não. O que nos separou foi a renúncia a projetos, digamos, das forças democráticas, incluindo o Partido Socialista, de grandes transformações na vida portuguesa. Para o regresso a Portugal, Cunhal contou com a ajuda dos comunistas franceses. O passaporte que foi usado por Álvaro Cunhal no regresso a Portugal, em abril de 74, que se pode ver na primeira página onde está, tem a data, de 29 de abril, é passaporte datado de 29 de abril, e depois tem aqui a sua profissão, aparece como publicista, e a residência diz de passagem por Paris. Do aeroporto, Cunhal seguiu para a Junta Nacional, para um encontro com o general Spínola. E esse encontro mostra, enquanto o Álvaro Cunhal tinha razão, que o derrubamento de Caetano não significava o fim do fascismo. E nessa conversa, o Spínola deu-nos uma ideia muito clara de como é que ele via o Portugal de Abril. Ele, aliás, não usava o nome de Portugal de Abril, creio que nem usou nem o termo Revolução, nem sequer Portugal Democrático. Mas a conversa com ele foi uma conversa de muita inquietação. Porque ficou claro, primeiro, que as colónias eram para manter-se. Portanto, isso ele foi muito claro de que as colónias eram para manter. Uma associação, a suspensão da guerra, as hostilidades, como ele dizia, mas isso ficou logo muito claro. Mais preocupante era quanto aos partidos. Não ia haver partidos. Ia haver associações políticas. O Avante não podia sair com a foice e o martelo, nem sequer com o termo órgão central do Partido Comunista, porque se não havia partidos, não podia haver. Então, o Álvaro Cunhal ainda lhe disse, não sei como é que vai ser isso, que nem a PIDE conseguiu isso, vai ser. E depois deixou-nos uma ameaça em relação ao 1º de Maio. Amanhã vai haver 1º de Maio, e é aí que se vai provar se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam por si. Seguiram-se anos muito conturbados na política portuguesa, na história do Partido Comunista e na liderança de Álvaro Cunhal. Eu acho que ele vai para além do século português. O Cunhal é um homem determinante no movimento comunista internacional e cada vez, à medida que vamos sabendo mais coisas, cada vez se percebe mais isso. Uma coisa que sempre me interessou muito, e José Pacheco Pereira, por exemplo, que escreveu sobre isso, é a ligação do Cunhal com o movimento comunista internacional, onde ele foi um personagem muito importante, muito admirado pelos seus camaradas do leste e, sobretudo, na ex-URSS. Em Portugal, há uma coisa que eu sempre perguntei, e aliás nessa entrevista foi a primeira pergunta que eu lhe fiz, foi: o senhor quis mesmo tomar o poder em 1975? E ele disse que não, mas eu acho que sim. Eu faço parte daquela historiografia que diz que o Partido Comunista, sob a direção do Álvaro Cunhal, a direção do Partido Comunista, da direção dele, não pretendeu fazer um assalto revolucionário ao poder. Eles tinham uma linha de penetração nas instituições, que era uma linha mais conforme com o que era a orientação soviética do período. E que era uma linha, sobretudo, muito menos aventureira que a linha das organizações revolucionárias da esquerda radical, mais hotelistas e similares a essa.
Eu acho mesmo que o Partido Comunista, sob a direção dele, tenta travar, de alguma forma, um processo que ele sabia que ia dar mal, que ele sabia que ia dar uma guerra civil, e uma guerra civil que aquele campo iria perder, quase inevitavelmente, por virtude da correlação de forças, quer nacional, quer internacional. E eu entendo que a evidência histórica que hoje existe mostra que a direção do Dr. Álvaro Cunhal tenta segurar aquela parte do partido que se precipita. 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, em 1987, iniciaram-se as dissidências, as saídas e as expulsões no PCP. O partido manteve-se fiel à matriz marxista-leninista, mas altos quadros comunistas, até então, saíram ou foram forçados a sair. Vital Moreira, Barros Moura, Raimundo Narciso, José Luís Judas, Joaquim Pina Moura, Zita Seabra e até Carlos Brito, entre outros. Sabe, Judito, eu acho que o Dr. Álvaro Cunhal lidou com essas como lidou com todas as outras, ou seja, com uma forma extremamente intransigente na defesa do que ele entendia ser a direção adequada da linha do partido. Os dissidentes foram tratados como traidores, como desviacionistas, como gente que, de alguma forma, estava a capitular perante aquilo que parecia ser uma grande interrogação sobre os valores que o campo soviético e o Partido Comunista, como um partido muito fiel ao campo soviético, representavam. Essa conjuntura de crise do socialismo real provoca, de facto, um grande abalo dentro do partido, origina, como se lembra, uma série de decisões, uma série de processos conflituais que acabam todos nas expulsões. Em 1992, Álvaro Cunhal foi substituído por Carlos Carvalhas como secretário-geral do PCP. Moscou não mandava no Partido Comunista Português. Não mandava, não. Nós também não mandávamos em Moscou, tínhamos essa Justamente, doutor, há quem diga que era isso que acontecia, relativamente a si. E é uma teoria, já agora digo-lhe, que eu tenho ouvido a estrangeiros dizer muitas vezes que não era o Partido Comunista Soviético que mandava no Partido Português, era o Dr. Álvaro Cunhal que influía o Partido Comunista Soviético. E o Santiago Carrilho, por exemplo, o Santiago Carrilho chegou a dizer, quando o doutor entrava nas reuniões do comunismo internacional, que era como se entrasse o Mikhail Suslov, que a importância era tamanha como se entrasse o Suslov ou o Ponomariev. Os amigos perceberam que ele escrevia, fazia milhares de quilómetros, fazia muitos comícios, escrevia nos carros, e então ofereceram ao partido, para ele, se deslocar um Volvo de alta gama. Ele nunca pôs os pés no Volvo. Ele nunca pôs o Volvo. E até disse como é que é possível vocês imaginarem que eu podia deslocar-me em terras paupérrimas a parecer Volvo. Nunca pôs os pés no Volvo. Acabou por ser vendido porque ele recusou-se completamente a tanto... Achava que isso era um insulto. A história da família Cunhal está marcada pela tragédia. Dos 4 filhos de Avelino Cunhal e Mercedes Barreirinhas, Maria Mansueta morreu de tuberculose com 5 anos de idade. António tinha 20 e poucos anos quando morreu de gangrena pulmonar. O neto do meio, de Álvaro Cunhal, faleceu num acidente de viação em fevereiro de 2005, 4 meses antes do avô morrer. Cunhal nunca soube da morte do neto. A família e o PCP quiseram poupá-lo a esse desgosto. Fernanda Barroso, a mulher que partilhou a vida com Cunhal durante 20 anos, até ao final dos seus dias, morreu 1 ano depois de Cunhal, vítima de doença prolongada. O marido de Maria Eugénia, médico psiquiatra, morreu, tinha ela 30 anos. Eugénia ficou com 4 filhos para criar. Destes 4 filhos, 2 já faleceram. Sim, os meus filhos mais velhos, já com mais de 20 anos.
foi horrível. Isso é daquelas coisas que não... É uma dor que não há outra igual. Tenho mais dois, tenho mais um rapaz e uma rapariga, mas cada um tem o seu lugar. O meu filho Miguel era escritor, teve um prémio no romance que publicou. E pronto, eram pessoas que estavam muito próximas de mim, pessoas com interesse, inteligentes, cultos, afetuosos. Adeus. Isaura Moreira tem 72 anos. Teve um outro filho. Isaura vive no concelho da Amadora. Ana Cunhal tem 52 anos. Chama-se Ana Cunhal Zivic, nome de casada. O casamento realizou-se em 2004, em Portugal, em Sobral do Montagraço. O pai não esteve presente porque já estava muito doente. Ana vive nos Estados Unidos da América. Ana Cunhal. Chama-se Ana Cunhal Zivic, nome de casada, e vive nos Estados Unidos da América. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Começa, no fundo, a ser necessário em Portugal que os portugueses demonstrem muito rapidamente a necessidade de que querem mudar, de que precisamos de mudar e que precisamos, no fundo, transformar este regime controlado por incompetentes num regime controlado por aqueles que melhor capacidade têm. Ouça, há em Portugal, e há portugueses espalhados pelo mundo, de enorme talento. Porque estas grandes máquinas partidárias não permitem que estas empreendedores políticos carregados de competência cheguem à linha da frente, porque o sistema está blindado para que estas pessoas que andam nos partidos políticos há décadas possam aceder ao poder. E, portanto, empreender hoje em Portugal significa, obrigatoriamente, transformar o sistema político, que é uma ditadura disfarçada de partidos políticos, num sistema transparente, num sistema onde cada português possa ter acesso à capacidade de ser eleito. Você, se quiser, pode ser eleito num sistema verdadeiramente democrático. Hoje não pode, não pertence a um partido político, não andou no partido político durante décadas e, portanto, não tem qualquer hipótese. Está vedado. Portanto, isto não é uma democracia. Mas quando fala dessa ideia de abstenção como punição... Era um solavanco democrático nas estruturas do nosso Mas como é que pode vingar esta opinião face àqueles que dizem que não ir votar é admitir de um direito que nós temos para depois podermos refilar? Se o direito é meu, eu exerço ou não. Não exijo tutelas aos direitos que são meus. Eu exerço o meu direito conforme eu entendo que o devo exercer. E não concedo a ninguém o direito de me vir indicar como é que devo exercer. Os políticos têm medo da abstenção, porque claro, a abstenção em Portugal já atingiu os 40%. Têm medo da abstenção. Acho que já ultrapassou. Mas há outro pormenor. Têm medo da abstenção e há outro caso. É que cada voto rende aos partidos políticos, por ano, 3,1 € cada voto. Pois é. 3 euros mesmo os nulos e brancos, não. Não, o voto no partido. Esses não conta. Por isso que eles ficam em pânico quando se fala em não ir votar.
Porque há partidos, são quase 30 milhões de euros por ano que os partidos políticos recebem. Olha, vou poupar 3 euros e 100 no domingo. Não, percebe? O problema é esse, é que dói muito nas finanças. Mas eu acho que a maior parte dos portugueses não sabe disso. Bom, eu já escrevi um artigo no jornal. Mas quem é esse dinheiro? Eu já escrevi um artigo. O Estado, a Assembleia da República. Eu já escrevi isso num artigo no JN, aqui há uns meses. Tenho falado nisso e estou aqui a falar. Cada voto. Vamos lá. Ou seja, até lhe posso dizer, o MRPP, por exemplo, porque teve mais de 50 mil votos para a Assembleia, recebe hoje cerca de 15 mil euros por mês, ou mais. O MRPP, o Partido dos Animais... E não está representado na Assembleia. E não está representado na Assembleia. O Partido dos Animais recebe 12 ou 13 mil euros por mês, porque teve mais de 50 mil votos. Por mês. Porque teve 60 mil ou não sei quanto, e isso por ano dá 100 e tal mil. Vamos digerir tudo isto e passamos aqui 4 minutos de pausa, já voltamos. O problema é que as pessoas não sabem. O problema é que as pessoas não sabem. O problema é que as pessoas não sabem. Às 3h30, o Eixo Norte-Sul traz-nos a história da aldeia de Pai de Viegas, no Concelho da Guarda. É uma aldeia que ainda não tem água canalizada, nem saneamento básico. Uma realidade em pleno século XXI, e esta aldeia continua a perder gente por causa da falta destas condições básicas.